Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. E a nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento do aparelho locomotor, levando em consideração principalmente o desenvolvimento do esqueleto axial, o desenvolvimento do esqueleto dos membros superior e inferior e também a formação dos músculos, né, que dão movimento para esse esqueleto e que fazem parte da parede torácica, parede abdominal e da parede pélvica, tá bom? Então, nós vamos começar lembrando um pouquinho de conceitos importantes que nós vamos usar na aula de hoje. Bom, quando nós estudamos o processo de gastrulação, nós vimos que no embriãozinho se formou os três folhetos embrionários, o ectoderme, que deu origem principalmente ao sistema nervoso central, e a epiderme, o mesoderme, que sofreu uma diferenciação em mesoderme paraxial, intermediário e lateral, que nós vamos chamar a atenção na aula de hoje, principalmente por causa do mesoderme paraxial, que está relacionado à formação do aparelho locomotor, e o endoderme. Tá? Basicamente, na aula de hoje, nós vamos tratar do mesoderme. Esse mesoderme, que em alguns momentos forma um tecido mesenquimatoso, ou um mesênquima, e esse mesênquima, então, estrutura principalmente o arcabouço que vai dar origem aos ossos, tanto do esqueleto axial como do esqueleto apendicular. Ok? Bom, durante o processo de organogênese rudimentar, a mesoderme, né, ou o mesoderme, como vocês queiram, depende da origem e da tradução, ela se diferenciou nos somitos, na região lateral, né? Esse mesoderme paraxial é chamado paraxial porque ele é paralelo ao eixo do corpo embrionário. Tá? Na sequência, nós temos o mesoderme intermediário e o mesoderme lateral somático, que está grudadinho no ectoderme, e o mesoderme lateral esplâncnico, que está grudadinho no endoderme. Lembrando que esse embrião, neste momento, ele está praticamente plano e ele vai sofrer um processo de dobramento. Ele vai se dobrar, né? As partes laterais vão sofrer uma movimentação na direção látero-ventral, e a região cefálica e a região caudal vão sofrer os dobramentos cefálico e caudal. De qualquer forma, este mesoderme, que se diferenciou lá no período da gastrulação, ele dá origem ao mesoderme paraxial, ao intermediário e ao lateral, somático e esplâncnico, sendo que o mesoderme paraxial é responsável pela formação de estruturas segmentares que vão desde a região occipital até a região sacral, denominados somitos. Aqui a gente vê um outro esqueminha, né, mostrando aqui o ectoderme, aqui o tubo neural, os somitos em diferenciação, o mesoderme intermediário, o lateral somático e o lateral esplâncnico, sendo que o lateral somático acompanha o ectoderme epidermal, ou seja, aquele ectoderme que vai se dobrar para formar a estrutura que reveste o corpo do embrião. Né? E aqui o endoderme logo em contato com o mesoderme esplâncnico. E aqui um outro esquema, né, de microscopia de varredura, mostrando aqui o tubo neural, os somitos em laranja, o mesoderme intermediário em verde, o somático, né, em azul, e o rosa demonstrando o mesoderme esplâncnico. Bom, esses somitos, né, depois da terceira, por volta da quarta e quinta semana, ele começa a sofrer um processo de diferenciação. Os somitos, eles formam pares, né, então a gente tem uma faixa de esqueleto de tecido de mesoderme paraxial. Esse mesoderme paraxial ele segmenta em pares e cada par desses segmentos forma um par de somitos, que vem da região occipital até a região sacral. Só que esses somitos, eles começam a sofrer um processo de diferenciação. Inicialmente, esse somito forma uma camada dorsal e dorso lateral e dorso medial, que nós vamos denominar de dermomiótomo,
Então, assim, o dermomiótomo, ele vai, na sequência, se diferenciar em dermátomo e miótomo. E aqui, mais próximo, né, bem mais próximo do tubo neural e da notocorda, a gente tem um tecido mesenquimatoso frouxo, que nós chamamos de esclerótomo. No final desse processo de diferenciação do somito, nós vamos ter, então, uma faixa de tecido dorso lateral e dorso medial, que depois eles vêm para a região ventral para formar o miótomo, que está aqui representado em marrom. Uma parte de tecido com característica epitelial que fica aqui na região dorso lateral, que é o dermátomo, e que depois vai se diferenciar novamente numa estrutura mais mesenquimatosa para formar a derme e a hipoderme. E essa estrutura de mesenquima frouxo que reveste o tubo neural e a notocorda, que é o esclerótomo. Então nós temos a formação de 3 tecidos a partir do somito: o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. Bom, aqui nós vemos uma outra figura mostrando um detalhe desse processo de diferenciação dos somitos e mostrando de que forma ocorre a formação de domínios dos miótomos ou dos mioblastos, dos miócitos aqui está em espanhol, mas as estruturas que vão dar origem aos músculos. Então a gente tem uma região miotomal ventrolateral, uma região miotomal onde você tem células precursoras de músculo dorso-lateral, e essas regiões, elas se classificam, essas regiões miotomais, essas regiões de miótomo que vão se diferenciando junto com a diferenciação do próprio somito, ela vai formar uma classificação desses músculos de origem ventrolateral ou dorso medial de acordo com a origem embriológica e de acordo com a inervação que essas estruturas miotomais, dorso mediais e ventrolaterais, elas vão ter. A borda ventrolateral, que é essa daqui, ela vai ser chamada de domínio abaxial ou hipômero, e ela vai ser inervada pelo ramo ventral do nervo espinhal. Essa região de diferenciação miotomal, ela vai ser chamada de domínio primaxial, aonde vai se formar o epímero, que a gente vai ver daqui a pouco, o epímero e o hipômero, e essa região do epímero vai ser inervada, então, pelo ramo dorsal do nervo espinhal, que vai emergir aqui do tubo neural, que nessa região vai formar medula espinhal. Então a gente vai ter a formação do nervo espinhal, o ramo dorsal inerva o domínio primaxial, ou o epímero, e a raiz ventral do nervo espinhal vai inervar o domínio abaxial, que vai formar o hipômero. O hipômero nada mais é que um conjunto de precursores musculares que vão formar músculos dos membros, da parede torácica, abdominal, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso tudo aqui, então, inervado pelo ramo ventral do nervo espinhal, isso daqui pelo ramo dorsal do nervo espinhal. Bom, todo esse processo de diferenciação do somito, na formação de dermátomo, miótomo, esclerótomo, a partir, então a gente não pode esquecer que o somito, ele provém do mesoderme paraxial, que é aquele mesoderme paralelo ao eixo, tem do lado direito e do lado esquerdo do tubo neural. Aqui a gente está vendo o tubo neural, aqui tem um somito e do lado de cá também tem. A gente tirou para ficar mais fácil a representação, ok? Esse mesoderme paraxial, ele vai se diferenciar em somito, uma estrutura com células prismáticas, com característica mais epitelial, e aí esse somito começa a sofrer transformação para formar o dermátomo, as estruturas miotomais, dorsolaterais e dorsomediais, e o esclerótomo.
Mas para que isso aconteça, existe uma série de ações, né? Existem ações moleculares que vão determinar a expressão de fatores de transcrição específicos nas regiões, principalmente do dermátomo, do domínio que vai formar o hipômero e o domínio que vai formar o epímero e também do esclerótomo, para que essas estruturas possam sofrer diferenciações específicas. Por quê? Porque os miótomos vão originar mioblastos, que vão originar células musculares. A região do dermátomo vai formar um mesênquima frouxo que depois vai se diferenciar na derme e na hipoderme, que está logo debaixo da pele. E aqui está o ectoderme epidermal, que vai formar a epiderme. E aqui o esclerótomo, que é quem vai circundar o tubo neural e a notocorda para a formação do esqueleto axial, principalmente aqui a região da coluna vertebral, tá bom? Então nós vemos que existem genes da família Sonic Hedgehog que vão influenciar na diferenciação, né, do esclerótomo, e o esclerótomo passa a expressar o PAX1, que é um fator que vai determinar a diferenciação das células do somito em esclerótomo. Nós temos a influência do BMP4 e do WNT sobre esse domínio que vai formar o hipômero, e fazendo com que essas células expressem a MIO-D, que é um fator de transcrição que vai fazer a diferenciação dessas células em células musculares. A mesma coisa acontece neste domínio que vai formar o epímero, sobre a influência do WNT e do WNT, principalmente para que ocorra a expressão de MIF5 e diferenciação das células musculares que vão sustentar a coluna vertebral. E, da mesma forma, né, nós temos a influência de fatores vindos do tubo neural, como o NT3, e também da notocorda, que vão influenciar, né, através da expressão do PAX3 para a formação da derme. Então, veja bem que todo esse processo de diferenciação ele é altamente controlado pela expressão de genes e fatores de transcrição que vão determinar a diferenciação desse somito para a formação das diferentes estruturas. Bom, então a gente vai ter nesse processo de diferenciação um tecido mais ventral, que nós chamamos de esclerótomo, que vai ser a base para a formação da coluna vertebral e das costelas. Nós temos, inicialmente, um conjunto de células que formam o dermomiótomo, e depois esse dermomiótomo se diferencia no dermátomo mais dorsal e no miótomo mais ventral, sendo que o dermátomo ele vai ser responsável pela formação da derme e também por estruturas da hipoderme, e os miótomos vão se diferenciar, né, nas porções do epímero e do hipômero para a formação dos músculos do tronco e do pescoço e também dos membros, tá bom? Bom, então a gente vai falar inicialmente do desenvolvimento do sistema esquelético e depois a gente vai fazer a junção, né, das transformações do sistema esquelético com o sistema muscular. Bom, dentro do desenvolvimento do sistema esquelético, nós temos basicamente o mesoderme paraxial, né, que se transforma em somito, e o somito forma o esclerótomo, e esse esclerótomo vai ser responsável pela formação da coluna vertebral e das costelas. O mesoderme lateral somático, que é aquele mesoderme que fica grudadinho no ectoderme, ele vai ser responsável pela formação dos ossos dos membros, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E o mesênquima cefálico, que é um mesênquima formado por células do mesoderme e por células da crista neural, que foi aquela massa celular que se formou quando o tubo neural se fecha, vão ser responsáveis pela formação dos ossos do crânio. Dá uma revisadinha aqui para lembrar o que são células da crista neural, lá do módulo célula, quando eu falei da formação do tubo neural, ok? Porque vocês vão ver do que eu estou falando quando eu falo em células da crista neural, ok? Bom,
Com relação à formação dos ossos e das cartilagens, basicamente a formação dos ossos obedece dois processos que vocês vão abordar lá na histologia, que é a ossificação intramembranosa, que basicamente está envolvido na formação dos ossos chatos da abóbada craniana, e esse processo de ossificação acontece dentro de uma membrana, né? A gente tem um molde membranoso que se ossifica para formar essas estruturas ósseas, e a ossificação endocondral, onde você tem um molde mesenquimal que se transforma num molde cartilaginoso, e a partir desse molde cartilaginoso ocorre a formação do esqueleto ósseo, ok? Basicamente aqui envolvendo os ossos dos membros, principalmente os ossos longos, né, e os ossos curtos. Bom, deixa eu colocar minha figura para cá. Oiê! Bom, durante a formação dos ossos, né, principalmente dos ossos longos e dos ossos que formam articulações, onde a gente vai ter basicamente articulações de maior ou menor movimento, que vocês vão estudar na anatomia e também na histologia, tanto as articulações como os ossos, principalmente quando a gente fala em termos de ossos longos, a gente tem um primórdio mesenquimal, né, que se diferencia inicialmente num primórdio ósseo que pode ter uma base cartilaginosa, no caso dos ossos longos isso acontece, e entre as epífises proximal e distal dessa futura articulação, no decorrer da diferenciação dos ossos, forma-se um tecido fibroso, né, que mais para frente vai formar articulação entre esses dois ossos, né. O que acontece é que durante o processo de desenvolvimento e formação das epífises, né, dos moldes cartilaginosos aqui para fazer essa articulação entre esses dois ossos, ocorre a secreção e o acúmulo, né, de sais de ácido hialurônico, chamados hialuronato. Esse sal, principalmente um sal de sódio, hialuronato de sódio, ele é um sal de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma glicosaminoglicana, e esse sal é altamente hidratado, o que faz com que ocorra a formação de um líquido que vai se depositando nesse tecido fibroso e vai se formando lacunas até o momento que essas lacunas coalescem para formar uma cavidade articular, onde a gente vai ter um líquido que é o líquido sinovial. E as estruturas fibrosas que sobram nas laterais, unindo as epífises em alguns ossos na região interna da articulação, vão dar origem à cápsula articular e os ligamentos articulares que podem se formar nas diferentes articulações. Com relação à formação do esqueleto axial, a gente vai começar falando da formação da coluna vertebral, porque é o processo mais complexo e mais bem entendido dentro da formação dos ossos do corpo humano. Então, a coluna vertebral basicamente é formada a partir do esclerótomo. Lembrando que o esclerótomo é aquela massa mesenquimatosa de mesênquima, né, derivado do somito, e que começa e que circunda a notocorda e o tubo neural. Bom, aqui a gente tem uma figura demonstrando isso. Deixa eu me deixar aqui no cantinho. A gente tem uma figura demonstrando a formação do dermátomo, do miótomo e do esclerótomo. Percebam que as regiões do miótomo, num determinado momento, elas se agregam, depois elas voltam a se separar para a formação do epímero e do hipômero. Tá? E aqui a gente tem a formação do esclerótomo. E perceba que essas células do esclerótomo elas vão migrar para circundar o tubo neural na região da coluna vertebral, né, da região do occipital até a região sacral, para formar o esqueleto ou
a vértebra em diferenciação. Então perceba que todo esse tecido do esclerótomo, ele migra para a região próxima ao tubo neural para formar a estrutura vertebral, né, o esboço de uma vértebra. Inicialmente esse esboço vertebral ele é mesenquimatoso, depois ele vai sofrendo, ele vai trocando esse mesênquima por cartilagem e finalmente por osso, tá bom? A gente vai ver que esse processo se inicia no período fetal e o processo de ossificação secundário da coluna só termina aos 25 anos de idade, né? Então a gente tem regiões da coluna vertebral que ainda sofrem ossificação no indivíduo até mais ou menos 25 anos de idade, tá bom? Bom, aqui um esquema em 3 dimensões para mostrar para a gente aqui, ó, a notocorda, o tubo neural e a migração. Aqui o miótomo, o dermátomo e o esclerótomo migrando para circundar a estrutura do tubo neural e da notocorda para a formação do esboço vertebral. Percebam que a gente tem um par de somito, outro par de somito, e esses pares de somito, eles vão eles vão doar, entre aspas, o esclerótomo para a formação das estruturas vertebrais ao longo da estrutura do esqueleto axial. Bom, aqui a gente vê um corte transversal e aqui uma visão, né, desse corte do plano B, onde a gente vê aqui o miótomo e a gente vê o esclerótomo que estaria aqui ao redor, né, e que aqui já está condensado para formar a vértebra, onde a gente vê uma faixa de esclerótomo um pouco mais clara, representada mais clara, e uma faixa de esclerótomo representada mais escura. Esse esclerótomo é aquele esclerótomo que está migrando para vir circundar a notocorda e o tubo neural nessa região, que é o que a gente vê aqui, ó, tá? Mas, durante a migração desse esclerótomo e a formação dele, existe um esclerótomo mais denso dentro do somito, um esclerótomo menos denso. Né? Então, todo somito doa uma faixa de esclerótomo menos denso e uma faixa de esclerótomo mais denso. Aí a gente tem um outro somito, que tem um outro miótomo, que doa uma faixa de esclerótomo mais denso, menos denso e mais denso, e assim por diante. Né? O que acontece é que células desse esclerótomo mais denso, elas vão migrar e vão se acumular aqui entre o esclerótomo denso, o esclerótomo frouxo e o esclerótomo denso, esclerótomo frouxo e o denso. Então, células do denso migram e se interpõem, se colocam aqui no meio desses dois esclerótomos. E essas células que vêm para essa região, elas vão formar uma estrutura fibrosa que vai dar origem ao disco intervertebral, né, que é formado de cartilagem fibrosa. Vocês vão ver lá na histologia, tá bom? Então percebam que quando isso ocorre, né, dentro do mesmo somito, ou na região doadora de esclerótomo do mesmo somito, eu vou ter um esclerótomo frouxo, um esclerótomo denso, intermediado por uma região de tecido fibroso que vai formar o disco intervertebral. E nesse sentido, o esclerótomo denso de um somito, de origem de um somito, com o esclerótomo frouxo do somito logo posterior ou abaixo ou mais caudal, eles vão se fundir, tá? Então a gente vai ter esse esclerótomo denso se fundindo com esse esclerótomo frouxo do somito de baixo. Esse esclerótomo denso se fundindo com o esclerótomo frouxo do somito de baixo. Formando, né, quando esse esclerótomo ele ficar denso ao redor da estrutura do tubo neural e da notocorda, a gente vai ver que as estruturas que vão dar origem à vértebra vão ser originadas de uma parte densa do somito de cima com a parte frouxa do somito de baixo. Tá? Então, apesar da gente ter dentro do mesmo somito, esclerótomo denso e frouxo, na hora da formação da vértebra, o esclerótomo denso de um somito se junta
com o esclerótomo frouxo do somito de baixo para formar a vértebra, e assim sucessivamente, ok? Nessa figura dá para a gente ver, né, um outro tipo de esquema, só para a gente conseguir entender. Então aqui eu tenho já o esclerótomo ao redor da notocorda, e o tubo neural estaria aqui atrás, né? E ele mostrando esse esclerótomo se agregando próximo da notocorda, e em cima, né, a gente tem um esclerótomo frouxo, embaixo um denso, frouxo, denso, frouxo e denso. As células do denso migram e formam um tecido fibroso entre o frouxo e o denso do mesmo somito, de forma que para formar a vértebra, né, a gente vai ter a união do esclerótomo denso de um somito com o esclerótomo frouxo de outro somito. E entre eles a formação do disco intervertebral. Ok? Então, na formação da vértebra, o esclerótomo denso de um somito contribui, juntamente com o esclerótomo frouxo do somito inferior, para a formação da estrutura do corpo e do arco vertebral que vão dar origem à vértebra correspondente. Bom, e por isso, quando a gente olha, né, para a estrutura nervosa que emerge, né, entre as vértebras e que vai inervar o miótomo correspondente, porque a gente vai ter uma estrutura nervosa saindo. Deixa eu puxar minha figura para baixo. Aqui. A gente vai ter uma estrutura nervosa saindo de C1, correspondendo ao somito C1, acima da vértebra C1. Lembrando que a vértebra C1 foi formada pelo esclerótomo denso de C1, do somito 1, do esclerótomo 1, com um frouxo do C2. De forma que sempre a estrutura nervosa ela vai emergir superiormente à vértebra correspondente. Tá bom? Obedecendo à origem do esclerótomo, que também obedece à origem do somito. Ok? Bom, o que acontece, né, durante esse processo de formação da coluna vertebral é que a notocorda ela vai ser um direcionador desse processo, ela vai ser um indutor dos processos tanto de neurulação como de formação das estruturas da coluna, mas depois essa notocorda ela vai se degenerar, né? Ela vai aparecer como uma pequena cicatriz, se é que a gente pode chamar assim, uma pequena cicatriz óssea dentro do corpo vertebral, né? E como uma estrutura fibrosa nos discos intervertebrais, formando o que a gente chama de núcleo pulposo da vértebra, né? Que seguiria a origem, que seguiria toda a rota da notocorda, né? Que serviu de base para a formação da coluna vertebral. Bom, durante a formação das vértebras, a gente tem, inicialmente na quarta semana, o esclerótomo, né? Começando a formar um molde mesenquimatoso. Na sétima semana, começam a formar os primeiros centros de cartilagem hialina, né? E na nona semana começa o processo de ossificação dessas vértebras. Sendo que o processo, como eu falei agora há pouco, o processo de ossificação das vértebras, ele começa no período embrionário, ou seja, a gente está falando lá de quarta semana, e ele termina aproximadamente aos 25 anos no centro secundário de ossificação das vértebras. Bom, além das vértebras, né, as costelas também são derivadas do esclerótomo, e esse processo de formação das vértebras se inicia a partir das vértebras torácicas, aonde o processo costal, que é lateroventral, né, ele se projeta para a região ventral, mas ele é lateral. Ele começa, né, a formação de uma estrutura mesenquimatosa que se projeta para a parede do corpo, para a parede torácica, e ele vai, na medida que esse mesênquima ele vai preenchendo essa estrutura abaixo, né, da parede corporal, ele vai seguindo a mesma orientação do fechamento do corpo do embrião quando ele faz o movimento de fechamento lateral. Tá? Então,
ele vai se projetando e vai seguindo, né, a orientação de fechamento do corpo do embrião. Bom, na parte anteromedial, né, em termos de projeção, formam-se aqui nas extremidades da costela em desenvolvimento dois feixes mesenquimatosos, um do lado direito e um do lado esquerdo, que a gente chama de condensações mesenquimatosas ou barras externais. Essas barras externais, conforme ocorre o crescimento, né, anteromedial ou no sentido anterior e medial do fechamento do corpo e da cavidade torácica, essas barras externais elas se aproximam até que o momento que elas se fundem para formar o externo, tá? Durante o período embrionário, ainda por volta da 7ª semana, a gente tem a formação, né, a substituição do mesênquima por um eixo cartilaginoso, e depois, no período fetal, esse eixo cartilaginoso das costelas ele é transformado ele vai sofrendo ossificação, tá bom? Então, aqui uma representação da formação das costelas, as duas faixas ou barras externais que confluem, né, para a região do plano sagital mediano, para se fechar inicialmente cranialmente e depois caudalmente, tá? Então a gente tem o deslocamento lateral e a fusão, a formação da cartilagem, né, ainda durante o período embrionário, depois a ossificação durante o período fetal, sendo que o processo chifoide, né, do externo, ele se forma, ele termina a sua formação depois do nascimento. Quando a gente fala em crânio, em ossos do crânio, a gente não fala mais em esclerótomo. A gente fala que os ossos do crânio eles têm origem no mesênquima cefálico. E eu vou falar um pouquinho do mesênquima cefálico daqui a pouco, tá? Só para a gente recordar o que é. Eu já falei para vocês, mas vocês não devem lembrar. O crânio, né, ele é constituído pelo neurocrânio e pelo viscerocrânio. O neurocrânio forma a caixa protetora do encéfalo e o viscerocrânio forma o esqueleto da face. A diferença entre o neurocrânio e o viscerocrânio, né, está relacionada com a localização, os tipos de ossos, e a gente vai ver que tanto dentro do neurocrânio como do viscerocrânio a gente vai ter ossos de origem cartilaginosa e ossos que têm origem na ossificação endocondral ou na ossificação intramembranosa. Bom, falando um pouquinho do mesênquima cefálico, né? Durante a formação dos somitos que a gente está vendo representado aqui, a gente tem o mesoderma formando o mesoderme paraxial, que forma o somito, o lateral e o intermediário. Nessa região mais cefálica, né, acima da região occipital, o mesoderme não forma somitos, mas ele se estrutura juntamente com as células da crista neural. E vamos lembrar o que são as células da crista neural. Quando se forma o tubo neural, um grupo de células da região da prega, ela se solta e vem se localizar dorsolateralmente ao tubo neural. E depois essas células vão se espalhando para o corpo. E a gente tem aqui um mapa, né, de espalhamento, de como as células da crista neural se espalham. Elas vão para a região do coração, elas vão para as regiões dos arcos faríngeos, que são essas projeções laterais que ocorrem aqui próximo à região do crânio do embrião, que a gente vai estudar mais para frente, que são responsáveis pela formação de estruturas da face, maxila, mandíbula, estruturas da orelha, tá? Então a gente depois vai chamar a atenção disso quando a gente for falar no módulo órgãos do sentido. E parte dessas células da crista neural migram para a região cefálica. E juntamente com o mesoderme
que não formou somito, essas células da crista neural formam o que a gente chama de mesênquima cefálico. E é esse mesênquima cefálico que vai se ajustar ao redor das vesículas encefálicas primárias e depois secundárias para a formação dos ossos do crânio, do neurocrânio e do viscerocrânio. Bom, o neurocrânio, ele, como eu disse anteriormente, ele tem ossos que têm origem em ossificação endocondral e intramembranosa, assim como o viscerocrânio. Tá? Não cabe para a gente, nesse momento, ficar denominando ossos, porque vocês vão estudar os ossos lá na anatomia. Né? Então, a gente, nesse momento aqui... Opa! Nesse momento aqui, a nossa preocupação é saber a origem. Né? Então, no neurocrânio, a gente tem ossos de origem na ossificação endocondral, como, por exemplo, os ossos da base do crânio, e ossos que são de ossificação intramembranosa, como os ossos chatos que constituem a abóbada craniana. No viscerocrânio, a gente também tem ossificação endocondral intramembranosa. Basicamente, os ossos relacionados à ossificação endocondral, que a gente chama de viscerocrânio cartilaginoso, né, fazem parte desse viscerocrânio, os ossículos do ouvido, ióide, alguns ossos e cartilagens da faringe, tá? E da ossificação intramembranosa, formando o viscerocrânio membranoso, o maxilar, o zigomático, a mandíbula e a parte escamosa aqui da região temporal, tá bom? Mas, de novo, isso a gente vai ver lá na anatomia com mais propriedade. Deixa eu tirar aqui, pôr eu aqui de novo. Bom, então a gente falou de ossos do crânio, falou de ossos do esqueleto axial, e agora a gente vai falar da ossificação, do desenvolvimento do esqueleto apendicular. Bom, a gente viu que os ossos, né, que formam as vértebras e as costelas e as cinturas, né, elas vêm do somito, basicamente do esclerótomo. Lembrando que o somito forma o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. Daqui a pouco a gente vai falar mais do biótomo, porque é ele que vai formar os músculos, né, para compor aí o sistema articular. E a gente viu, então, que o esclerótomo contribui para a formação do esqueleto axial. A gente viu também que para a formação do esqueleto do crânio, né, a gente tem a formação do mesênquima cefálico. E na formação do esqueleto apendicular, tanto do esqueleto apendicular superior quanto inferior, a gente vai ter o mesoderme lateral somático contribuindo para a formação dos ossos das estruturas do membro superior e do membro inferior. Lembrando que esse mesoderme somático, quando o embrião sofre o dobramento, ele se dobra, como a gente está vendo aqui, ó, ele se dobra ventralmente, forma uma dobra na direção ventral e medial. Esse mesoderme somático ele vai vir para a região lateral. E é através da projeção dessa região lateral, né, que a gente vai ter a formação das estruturas dos membros. Bom, então a gente tem aqui um embriãozinho, né, aonde a gente está vendo as estruturas do sistema nervoso central. A gente está vendo aqui, ó, a projeção superior do membro e a projeção inferior do membro, tá bom? O broto dos membros ele começa a aparecer por volta da 5ª semana. O membro superior um pouquinho antes do que o membro inferior, 1 a 2 dias mais tarde, o membro inferior começa a formar seu broto. E aí, ó, quando a gente olha aqui na região lateral desse embriãozinho, a gente vê o esboço do membro superior e o esboço do membro inferior. E aqui é a região que está formando a coluna vertebral, né? Aqui é a região cefálica que vai formar as estruturas do crânio, tá bom? E aqui está desenvolvendo o coração do embriãozinho. Então a gente vê essas estruturas que são os esboços dos membros, que são projeções do ectoderme epidermal suportado pelo mesoderme lateral somático que está logo embaixo. Então ele vai sofrendo um processo de brotamento, né? E a gente vai ver que isso é mediado por um grupo de células do ectoderme que vão induzir o broto a crescer. Bom, então aqui mais de perto, né,
a gente olha esse embriãozinho cortado num corte transversal, aqui o tubo neural, aqui a aorta, né, enfim. E aqui o ectoderme de superfície na região do broto, do membro. E aqui o mesoderme somático que está logo abaixo, aqui, ó, ectoderme de superfície e o mesoderme somático. O mesoderme esplâncnico que está aqui, porque esse embrião já sofreu dobramento, né? E perceba que a projeção do mesoderme somático, ele vai seguindo uma orientação látero-ventral, né? E logo aqui na pontinha desse broto que está em desenvolvimento, existe um grupo de células do ectoderme epidermal que sofrem um espessamento. Esse grupo de células que sofrem esse espessamento é que vão induzir esse mesoderme somático a preencher o espaço conforme esse membro vai crescendo, ok? Esse grupo de células, né, que formam esse espessamento na angulação da formação do membro, a gente chama de crista ectodérmica apical. Quando eu joguei essa aula aqui, ela deu uma desconfigurada, viu, gente? Mas não tem. Então a gente vê uma crista ectodérmica apical aqui e uma crista ectodérmica apical aqui no membro superior e no membro inferior, aqui a região cefálica, tá? E é essa crista ectodérmica apical que vai induzir o crescimento do membro, induzindo, né, a proliferação das células do mesoderme somático, e esse mesoderme somático vai preenchendo o espaço conforme as células vão proliferando, ela vai crescendo de tamanho em direção látero-anterior. Né? Bom, então é mais ou menos isso que acontece, né? A gente tem a diferenciação da crista ectodérmica apical. Aqui a gente tem o mesoderme somático que vai sofrendo diferenciação. Num determinado momento, bem próximo à crista ectodérmica, a gente tem uma zona indiferenciada de mesoderme. E aí esse mesoderme forma um mesênquima, né? Porque a maioria do mesoderme forma mesênquima, que é um tecido conjuntivo embrionário. E conforme o membro vai crescendo, vão se formando zonas indiferenciadas e zonas de diferenciação. E conforme esse membro vai expandindo, essas zonas de diferenciação vão sofrendo, né, o mesênquima vai se condensando para formar inicialmente os moldes mesenquimatosos dos ossos. Então a gente vê aqui um molde mesenquimatoso do húmero, né, e aqui da tíbia e da fíbula. Peraí. Tíbia, fíbula. Nossa, gente. Olha que burro. Una, rádio e una, desculpa. Tíbia e fíbula lá embaixo, tá bom? Então aqui, se a gente pensar em membro superior, húmero, rádio e una. E se a gente pensar em membro inferior, a gente pensa em fêmur e aí sim, tíbia e fíbula, tá? Então aqui pensando em membro superior, o húmero, rádio e una, e aqui os ossículos que vão formar as estruturas do carpo e do metacarpo, tá? Veja bem que esse processo, né, ele acontece induzido pela crista ectodérmica apical. E durante o crescimento desse membro, né, direcionado pela crista ectodérmica apical, existe a formação dos eixos, né, porque os membros ele tem um eixo antero-posterior e o eixo medial e lateral. Né? Então, o braço e as pernas, na medida que eles vão crescendo, eles têm uma indução na formação de eixos que determinam, né, como esses membros vão crescer e de que forma esses ossos vão se colocar na formação dos membros. Tá bom? Bom, então aqui a gente tem um esqueminha mostrando, né, o dermomiótomo, o miótomo, o dermátomo, aqui o esclerótomo, já formando a coluna vertebral aqui, e aí ele mostra para a gente que as estruturas, né, do miótomo e as estruturas do mesoderme somático vão formar os membros, de forma que o mesoderme somático
ele vai formar as estruturas mesenquimatosas dos ossos e governar todo o processo de crescimento, indução e formação dos eixos, dos membros, né? Enquanto que as células do miótomo que estão aqui, elas vão migrar para formar a musculatura que vai ficar associada àquele osso, né? Para formar a parte de movimentação do membro superior e do membro inferior, né, para proporcionar a movimentação do esqueleto, né, e a realização de movimentos, tá bom? Então, basicamente, a parte óssea dos membros provém do mesoderme somático, que vai se expandindo conforme a crista ectodérmica apical vai induzindo, e à medida que essas células mesenquimatosas vão formando um esboço mesenquimatoso, depois um esboço cartilaginoso dos ossos, as células do miótomo vão migrar para formar os músculos que vão acompanhar o crescimento desse membro, tá bom? No caso, a gente, na diferenciação do miótomo, a gente vai ter o epímero e o hipômero. As células precursoras musculares, os mioblastos que migram para formar os membros, derivam do hipômero, tá? O hipômero que é mais ventral, o epímero é mais dorsal e o epímero vai formar a musculatura que vai suportar a coluna vertebral. E o hipômero vai formar a musculatura que vai fazer parte da parede, né, do corpo, né, tórax, abdômen, pelve, e também dos membros. Então a gente tem na quinta semana moldes mesenquimatosos dos ossos, na sexta semana os moldes já se tornam cartilaginosos e na oitava semana começa o início da ossificação endocondral nos ossos longos dos membros, aqui mostrando húmero, rádio e una, né, mas poderia ser no membro inferior, tá bom? Aqui mostrando o processo, deixa eu colocar um pouquinho aqui, o processo de formação da parte distal do membro superior e inferior, levando em consideração a formação das estruturas digitais. Então, como é que se formam os dedos, né? Como é que se formam os dedos da mão e os dedos do pé? Lembrando que a crista ectodérmica apical, ela induz o crescimento do membro, num determinado momento do desenvolvimento, células da crista ectodérmica começam a sofrer apoptose. Então, quando a gente tem a formação do broto em nadadeira e depois da placa da mão, algumas células dessa região começam a sofrer apoptose. Se as células da crista ectodérmica induzem o crescimento, se as células dessa região sofrem apoptose, elas não vão interferir no crescimento do membro, de forma que só as regiões onde continuam tendo estruturas que induzem o crescimento é que vão crescer. É claro que isso acontece até um determinado momento, quando as estruturas, né, das falanges, as estruturas mesenquimatosas das falanges se formam e aí termina o crescimento das estruturas digitiformes, tanto na região superior como na região inferior. Com relação ao desenvolvimento do sistema muscular, né, a gente diferencia os músculos em três tipos: o músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. O músculo liso e o músculo cardíaco a gente vai estudar no momento em que a gente for observar a formação das estruturas do sistema digestório e do sistema cardiovascular. Basicamente, o músculo liso e o músculo cardíaco, ele tem origem no mesoderme esplâncnico. Lembra que o mesoderme formava o somático e o esplâncnico. O somático eu acabei de falar que tem a função de formar as estruturas da parede do corpo, né, da parede torácica, abdominal e pélvica, e também a estrutura dos membros. O mesoderme esplâncnico, ele vai ser responsável então pela formação das estruturas de músculo liso que vão circundar as vísceras, os órgãos, as vísceras, e também vão formar as estruturas dos vasos. Basicamente, formando o sistema articular, né, o aparelho locomotor, a gente vai ter basicamente o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético,
principalmente os músculos do tronco e dos membros, eles também têm origem nos somitos. Lembrando que o somito formava dermátomo, miótomo e esclerótomo. A gente viu para onde vai o esclerótomo, né? E agora a gente vai ver o que acontece com o miótomo, né? De que forma as células do miótomo vão formar os músculos de tronco e membros. A gente tem outros músculos que não são derivados dos miótomos, mas a gente vai chamar atenção para eles, principalmente aqueles músculos que têm origem nos arcos faríngeos, aqui na região, aquela região que a gente vai falar um pouquinho mais dela quando a gente for falar de face, mas são aqueles mioblastos que se diferenciam lá nos arcos faríngeos e que vão formar as estruturas da musculatura da mímica e da mastigação, principalmente, tá bom? Bom, as células mesenquimais, então a gente tem aqui um esquema mostrando o dermomiótomo, depois a formação do dermátomo, do miótomo e do esclerótomo. A gente falou um pouquinho sobre a diferenciação, né, da estrutura do epímero e do hipômero, tá? Mas como é que as células do miótomo elas se diferenciam, né? Basicamente, as células do miótomo são células mesenquimais que sofrem um processo de diferenciação e formam os precursores musculares, que são os mioblastos. Esses mioblastos sofrem um alongamento e uma fusão, formando os miotubos. E a fusão dos miotubos formam, né, as fibras, a célula muscular estriada esquelética ou a fibra muscular estriada esquelética. Tá? Então a gente tem células mesenquimais que estão no miótomo ou também nos arcos faríngeos, que são aquelas células mesenquimais que vão formar os músculos da face, e no miótomo todos os outros músculos do nosso corpo. Essas células mesenquimais sofrem diferenciação e alongamento para formar os mioblastos. Esses mioblastos se fundem e formam estruturas chamadas miotubos, né? E esses miotubos multinucleados, eles começam a acumular miofilamentos, que a professora Maeli vai contar para vocês o que são miofilamentos, né? Para formar a célula ou fibra muscular esquelética. Então, basicamente, a célula muscular estriada esquelética, ela provém de células mesenquimais do miótomo. E lembrando que o miótomo se deriva do somito, e que o somito se deriva do mesoderme paraxial. Ok? Só para a gente fazer uma retrospectiva. No final da quinta semana, né, as células do miótomo elas se agrupam em duas partes. Uma parte mais dorsal, né, dorso lateral, e uma parte mais ventrolateral. A parte dorso lateral a gente chama de epímero, né, e vai receber inervação, né, da parte dorsal, do ramo dorsal do nervo espinhal. E a parte ventral, ou dorso ventrolateral, a gente chama de hipômero, que vai receber a inervação do ramo anterior, né, ou dos ramos, né, primários e secundários do ramo anterior do nervo espinhal. Tá bom? O epímero, basicamente, né, os epímeros, essa parte dorsal, vão formar os músculos extensores do pescoço e da coluna vertebral. É aquilo que mantém a nossa coluna vertebral ereta. São aqueles músculos responsáveis por manter a nossa coluna vertebral ereta. Os hipômeros são aqueles músculos que vão ser responsáveis pela formação dos membros, lembrando que a parte óssea dos membros vem do mesoderme somático e a parte muscular dos hipômeros e da parede corporal, formação de todos os músculos da parede corporal. Bom, além disso, a gente tem outros músculos, principalmente aqueles associados à região da cabeça, como a musculatura da língua, os músculos oculares que fazem com que o nosso globo ocular se desloque, se mexa, né, e é um músculo voluntário, e os músculos que estão envolvidos na mastigação. Esses músculos, eles não têm origem nos somitos, eles se originam de miótomos e de estruturas específicas, como os miótomos occipitais, os miótomos pré-ópticos e
o mesênquima que vai dar origem à musculatura dos arcos faríngeos aqui. Tá? Todos esses miótomos que não estão relacionados, né, aos miótomos cervicais e aos somitos inicialmente, são células mesenquimais que migram desses somitos superiores e vão se alojar nessas regiões para mais tarde se diferenciar nos músculos da língua, nos músculos oculares e também nos músculos da mastigação, da expressão facial e da faringe e da laringe. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre desenvolvimento do sistema articular, do aparelho, né, locomotor, e a gente volta num próximo momento para mostrar algumas estruturas desse processo de formação, algumas estruturas de lâminas de embrião humano, de embrião de galinha, para a gente entender de que forma essas estruturas vão se condensando para formar as estruturas ósseas e musculares do corpo. Tá bom? Um abraço e até mais.